Graça e paz, igreja, vamos nos colocar em pé para o 24º culto da mensagem Jesus, o caminho para o céu. E nós vamos começar louvando ao Senhor, cantando o hino número 380 do cantor cristão, intitulado Amor. Qual adorno desta vereda é o amor, é o amor. Alegria concedida pelo amor, pelo amor. É benigno, é paciente, não se torna maldizente, não se torna maldizente. Esse meigo amor, com suspeitas não se alcança. Doce amor, doce amor, onde houver desconfiança. Ai do amor, ai do amor, pois mostremos tolerância, muitas vezes arrogância, muitas vezes arrogância. Murcha e mata o amor, ainda quando for gostoso. Nutre amor, nutre amor, ao irado e muito furioso. Mostra amor, mostra amor, não te des por insultado, mas responde com agrado, mas responde com agrado. Vence pelo amor, tangites mais tolera. Com amor, com amor, tudo sofre, tudo espera. Pelo amor, pelo amor, desavenças e rancores não convém a pecadores, não convém a pecadores. Salvos pelo amor, pois, irmão, ao teu vizinho mostra amor, mostra amor. O valor não é mesquinho deste amor, deste amor. O Supremo Deus nos ama, Cristo para os céus nos chama, Cristo para os céus nos chama. Onde reina o amor. Vamos estar orando ao Senhor. Pai celestial, graças eu te dou por estar com o Senhor, na casa do Senhor, junto com os teus servos. E é uma oportunidade a mais que o Senhor Deus nos concede de estarmos diante de ti e do teu povo, e também nas mídias, proclamando Cristo. É muito bom estar com o Senhor na casa do Senhor. O Senhor está presente. E onde o Senhor e Deus está,
milagres acontecem, libertações, perdões, e muitas coisas o Senhor Deus transforma. E nós vivemos na dependência e esperamos pelo Senhor que fez os céus e a terra. Se compadece e tenha misericórdia das nossas vidas, sara as nossas feridas, as nossas enfermidades, perdoa as nossas transgressões e nos fortalece, corpo, alma e espírito. Eu preciso do Senhor. Sem ti nada sou e sem ti nada posso fazer. Entra com providência, Deus, se essa é a tua vontade, é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Hino 306 do cantor cristão Caminho da Cruz. Foi Jesus que abriu o caminho para o céu, não há outro meio de ir. Nunca irei entrar no celeste lar se o caminho da cruz errar. Para o céu por Jesus irei, para o céu por Jesus irei. Grande é o meu prazer, de certeza ter, para o céu pela cruz irei. Certamente eu vou no caminho da cruz, com resolução andar. É desejo meu de gozar no céu esta herança que Cristo deu. Para o céu por Jesus irei, para o céu por Jesus irei. Grande é o meu prazer, de certeza ter, para o céu pela cruz irei. Os caminhos ímpios do mundo deixei, jamais deles vou seguir. Sigo, pois, Jesus com a minha cruz, no caminho que ao céu conduz. Para o céu por Jesus irei, para o céu por Jesus irei. Grande é o meu prazer, de certeza ter, para o céu pela cruz irei. Os irmãos podem se assentar. Amados do Senhor Jesus Cristo, por graça, bondade e misericórdia de Deus, último domingo do ano de 2005. Muitos já desfrutando de merecidas férias. Nós continuamos aqui, debaixo da graça e da misericórdia do Senhor, que nos abençoou também neste ano de 2025. Foi um ano abençoado, porque chegamos, por graça e misericórdia de Deus, ao término de mais um ano. Com a graça de Deus, nós cumprimos com as obrigações determinadas por Deus, com alegria, com satisfação, porque em todos os momentos Deus proveu os recursos espirituais, sociais e pessoais, no que tange a tudo aquilo que nós necessitamos. E o amor dele não nos faltou,
e a iluminação do Santo Espírito não nos faltou, e graças a Deus, aqui nós estamos. O tempo está passando, a idade avançando, as forças físicas ficando cada vez menor, envelhecendo, mas ainda na velhice dando frutos. À medida daquilo que Deus nos propicia a fazermos para Ele. Amados do Senhor Jesus Cristo, a série que nós estamos estudando e meditando é um tema que nas igrejas, no pós-modernismo, está caindo em desuso. Eu sei que nós somos alcançados em Cristo e somos salvos, e há uma promessa de que os salvos habitarão eternamente com Cristo, com Deus, nos céus. Mas a grande maioria dos mensageiros, dos pregadores, mudaram o discurso, prometendo muitas coisas para esta presente vida. E ficam de fora dos mensageiros nas suas mensagens proferidas, céu, inferno, pecado, santidade, que é o vínculo do novo convertido, porque santo é o Senhor, e nós, os seus servos, devemos buscar viver em santidade. Então, há alguns temas que foram caindo em desuso. Mas há uma premissa bíblica, em João capítulo 14, 6, de 3 pontos a serem seguidos, percebidos e praticados. Está em João 14, 6, assim: e disse-lhes Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao céu a não ser por mim. E nós já trabalhamos em 23 outras mensagens, em 23 outros subtemas, e hoje nós trabalharemos pela manhã sobre o subtema indicadores sólidos de andar no caminho para o céu. Indicadores. Há alguns anos atrás, uma equipe de futebol brasileiro indo a um outro país em uma viagem para a disputa de uma final, e contratou o serviço de uma empresa aérea com um único jato e viajaram com o destino de conseguirem ganhar o título de uma Libertadores da América. E o voo tinha escala, mas por ganância, por não fazer a escala por taxas altas, segundo o dono do avião e da empresa, seguiu direto até o destino. E uma das questões que marcaram muito os momentos finais da queda deste avião e da morte de quase todos tripulantes e passageiros é que, quando
acabou o combustível e apagou a parte elétrica e hidráulica e motora do jato, na ânsia de salvar-se e salvar vidas, ele mantinha insistentes conversas com a controladora de voo, pedindo vetores. Era madrugada, escuro, vetores que lhe indicavam balizamento para aterrissagem, julgando estar na rota e no destino para pousar em segurança e findar a sua viagem. Mas sem aparelhos de direcionamento, ele, em total escuridão, em rota bem distante do aeroporto, o avião caiu em uma floresta e ceifou mais de uma centena de vidas. Amados de Jesus Cristo, quando nós falamos que Jesus é o caminho para o céu e ele se apresenta como o caminho, há vetores, há balizas indicativas de que você continua caminhando nos passos de Jesus Cristo, na sua jornada de vida e vida com Cristo, de não estar fora do caminho, de não ter ido no costume das gentes, permanecer fielmente diante dele, na sua palavra, nos seus ensinos, nos seus conselhos, vivendo uma vida santa, reta, piedosa e justa, para que não haja surpresa, como surpreendido foi o comandante daquela aeronave, de, em vez de levar as pessoas ao triunfo, as levaram para a morte. E muitas das quais para a morte eterna. Então, amados de Jesus Cristo, quando nós falamos de vetores ou de indicadores sólidos de andar no caminho para o céu, nós vemos aqui 3 sinais visíveis que você está indo para o céu ou não. Perceptíveis. Porque o caminho de Deus é perfeito e refrigera a alma. Se, porventura, o caminho que você está andando e que para você são caminhos direitos, e a Bíblia em Provérbios diz que ao homem há caminhos que parecem direitos, mas o seu fim são caminhos de morte. Vem o Senhor nos orientando ao longo da nossa jornada e nos chamando a atenção para nos posicionarmos, até para pararmos para avaliações temporais e de fazer avaliações, exames, se de fato estamos em Cristo e se de fato Cristo está em nós. E aí, continuar ou ajustar o norte para continuar prosseguindo. Para ajustar o norte, é necessário que o Espírito Santo de Deus, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo que está em nós, nos dê assertivamente a rota. E a nossa rota é o céu e a estrada é Cristo. Fora disso, é perdição. Então, amados, há 3 coisas que nós vamos estar vendo
nesta 24ª mensagem da série Jesus, o caminho para o céu, que tem em primeiro ponto a fé genuína em Cristo. A fé genuína em Cristo. E em segundo lugar, uma vida de arrependimento. E um arrependimento verdadeiro. Porque o arrependimento verdadeiro nos leva à confissão e ao perdão e à mudança de vida. Porque arrependimento, perdão e continuidade nos mesmos pecados, nos mesmos erros, podem resultar em condenação. Porque o pecado, ele deve ser sentido, porque temos Cristo e andamos na luz, como ele na luz está. E aí, amados de Jesus Cristo, nos faz muito mal e nos faz não querer mais transgredir contra a santidade de Deus. Porque quando nós entramos com a premissa humana, a carne é fraca, e buscamos personagens bíblicos como álibis para nossa má conduta, para os nossos maus costumes, para os nossos erros e para as nossas transgressões contra Deus, e colocamos em pauta ou em destaque personagens que a palavra de Deus mostra erros, mas nos esquecemos das consequências que o pecado lhes trouxeram e aquilo que, através destes que tais pecados cometeram, o que acontece na sua descendência. E há personagens que têm descendentes até hoje. E nós vemos quais são as problemáticas de um erro cometido por voluntariedade ou por engano de Satanás. Mas isso não nos dá o direito de olharmos para os erros deles, para comparar os nossos erros como desculpa de que a carne é fraca. Nós devemos abandonar o erro. Nós devemos abandonar o pecado. Nós precisamos colocar a nossa vida no eixo, no caminho, e fazermos a vontade de Deus. E procurar nunca mais transgredirmos. Pecar é consequência da herança que herdamos de Adão. Mas confessar por arrependimento e ser perdoado é um ato de fé, de misericórdia de Deus, que nos purifica o nosso pecado, como está em 1 João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Mas devemos acertar, devemos ser autovigilantes, não errarmos o caminho. Porque o que está em risco, amados de Jesus Cristo, é a nossa paz com Deus e a nossa eternidade com Ele. Então não nos deixemos enganar com essa premissa de que a carne é fraca. Ah, mas o Espírito, ele vivifica, ele nos fortalece. Se andarmos na luz, como ele na luz está. Amados de Jesus Cristo, o texto aqui usado é conhecido dos irmãos e está em 1 João, capítulo 4, versículo 20 e 21. 1 João, capítulo 4, versículo 20 e 21. Se alguém afirmar
eu amo a Deus e odiar o seu irmão é mentiroso. Pois que quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Esse Deus é real, é vivo, verdadeiro, santo e poderoso, que está lá na palavra de Deus, em João capítulo 4, 24. Deus é Espírito. E importa que todos os que o adorem em espírito e verdade. Deus é amor. Ele nos deu este mandamento, esta ordem, este testemunho. Quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Amados, nós podemos receber, aceitar e acatar por termos entendido e pela fé absorvermos e crermos e vivermos na obediência de não fazer acepção de pessoas, de ter pessoas preferenciais e pessoas não tão queridas ou preferenciais por questões de afinidade. Nós nos identificamos com pessoas e não nos identificamos com outras. E é muito comum, à primeira vista, em momentos do nosso viver, de termos visto a pessoa pela primeira vez e depois nunca mais termos visto e nem convivido e até termos dito em voz alta a outra pessoa aquela verdade popular que diz: o meu espírito não bateu com o espírito dessa pessoa. Eu não sei porquê, mas eu não vou com o jeito dessa pessoa. Eu não sei porquê, eu não vou com a cara desta pessoa. Você já imaginou se Deus olhasse para nós, na nossa natureza, na nossa vida terrena, e olhasse lá do céu e disse: meu espírito não bateu com o espírito dessa pessoa. Eu não fui com a cara dessa pessoa. Eu não vou amar essa pessoa. Eu não vou, de maneira nenhuma, privilegiar ela na graça para que ela seja alcançada para a salvação, para que ela vá direto para os quintos dos infernos. Ninguém tem maior amor do que este de alguém oferecer a sua vida por um amigo. Mas Jesus morreu por nós que éramos inimigos dele. E o que fez isso? E nunca nós devemos deixar de falar acerca de João capítulo 3, versículo 16. João, capítulo 3, versículo 16. Esse porquê é um questionamento que eu não encontrei resposta ainda para. Não compreendi ainda a extensão, a altura, a largura, o comprimento e a profundidade, a extensão no todo do amor de Deus, porque Deus amou o mundo. E esse mundo aqui é o animal, é o homem, é a humanidade de tal maneira que presenteou com o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não vá para o inferno, mas tenha a vida eterna. Em Cristo,
que é o caminho, a verdade e a vida, a salvação e o presente de estar eternamente com Ele, desfrutando do seu amor na presente vida e por toda a eternidade. O amado de Jesus Cristo, hoje eu postei no meu story que é melhor carregar a cruz de Cristo por toda a vida do que passar um dia da eternidade no inferno. Lucas capítulo 9, versículo 23, aquele, pois, que quer vir no caminho, na verdade e na vida, aquele que quer vir após mim e não negar-se a si mesmo, e tomar a sua cruz a cada dia e seguir-me. Então nós temos que seguir a Cristo, os ensinos de Cristo, e andarmos no caminho que é Cristo, porque é um caminho que tem um fim glorioso. É um caminho que tem um fim de paz, de alegria. É um caminho que tem um fim eterno de louvor, de adoração, infinita e eterna, com o Criador supremo de todas as coisas, com os anjos, com arcanjos, com querubins, com serafins e com o Salvador do mundo. Aquele que diz: vou preparar-vos lugar para que onde estiver estejais, vós também, no novo céu e na nova terra, com Cristo, simplesmente por crer em Cristo, por meio da fé, a fé genuína, mas que deve ter reflexos. Há um cântico que cantava na década de 70 e 80, pelo amor conhecido é o cristão. Não é pela roupa que a gente veste, não é pelos atos, não é pelos costumes, não é pela denominação, não é pelo coloquial, é conhecido pelo amor. E aqui, amados de Jesus Cristo, no capítulo 4, de 1 a João, mostra que nós devemos ter o mesmo amor que Deus tem. O amor que se importa com o outro. O amor que não se ufana, que não trata levianamente. Amor sincero e verdadeiro, que tolera. Jordânia, que suporta. Esse suporte é a extensão do amor de Deus que vem para nós, que está em nós e que passa de nós ao outro na mesma proporção, da mesma maneira e da mesma forma. Amados de Jesus Cristo, a palavra de Deus fala em uma fé genuína. E, amados de Jesus Cristo, em dimensões e em tamanho, esta fé genuína, ela não precisa chegar a tamanha proporção de um grão de mostarda. Mas uma fé construtiva, uma fé progressiva, uma fé verdadeira em um Deus verdadeiro, uma fé abençoadora, uma fé que prospera aquele que tem e aquele que está à sua volta, uma fé que desperta outras pessoas a viverem, a crerem, a se portarem, a se comportarem da mesma maneira e da mesma forma, porque há o mesmo Deus, a mesma fé, o mesmo batismo, o mesmo caminho, a mesma verdade, a mesma vida, para estar no mesmo lugar com o mesmo Senhor e com o mesmo Salvador.
Amados de Jesus Cristo, Romanos, capítulo 5, versículo 8. Ah, pastor, o senhor já falou de João 3,16. Pastor, o senhor já falou de Romanos 5, 8. As mensagens são sempre outras, mas a Bíblia é sempre a mesma. Mas existem outros textos, mas há clássicos. Mas nisto, Deus demonstra o seu amor para conosco. Verdade absoluta. Cristo morreu em nosso lugar. Então, quando está dizendo que Deus demonstra o seu amor para conosco, que Cristo morreu em nosso lugar, vem à nossa mente que quem deveria ter morrido éramos nós. Quem deveria ter morrido era eu. Quem devia ter perecido era eu. Mas a providência de Deus, o amor de Deus, a misericórdia de Deus, a graça de Deus, não é que despertou em Deus, mas é que está em Deus. E desperta em nós que o amor de Deus nos alcançou quando éramos indignos, que não teríamos a competência e a capacidade e o poder de pagar pela nossa salvação, pagar pela nossa vida eterna, pagar para receber e desfrutar desse amor, dessa bondade, dessa misericórdia, desse caminho, desse céu, dessa eternidade. Partiu de Deus. E qual foi o instrumento? Qual foi a ferramenta? Foi a essência de Deus. E qual é a essência de Deus? Deus é amor. Nós ainda, olha só como o tempo do verbo está, éramos pecadores. Mas nós continuamos pecadores. Sim, mas não na mesma condição. Somos pecadores, mas não somos mais perdidos. Somos pecadores, mas nós somos remidos, somos lavados no sangue precioso de Jesus Cristo. Transformou a nossa vida, nascemos de novo. E agora nós vivemos, não mais como vivíamos antes, vivemos agora em Cristo. E Cristo agora vive em nós. E somos templo do Espírito Santo. E o Espírito Santo está em nós para nos dizer, quando nossa mente não diz, ele nos diz, você pecou, você errou, você me entristeceu. E isso mexe com o meu ser. E eu procuro onde é que eu errei, o que é que eu fiz. Me arrependo e confesso o meu pecado. E sou banhado, e sou lavado, sou imerso no sangue de Jesus Cristo. Ó, amados de Jesus Cristo, a Bíblia nos ensina diuturnamente que a salvação é um dom gratuito de Deus, recebidos por meio da graça. Ó, amados de Jesus Cristo, esse presente, ele é recebido ontem. Fiz aniversário. E fiz uma reunião em casa. Convidei os irmãos e os amigos. Não para receber presente. Não para receber carinho e felicitações. Mas por ter recebido o presente de Deus. De poder estar com vida. De completar mais um ano de vida. E de estar em Cristo. E de ser cidadão celestial, de ter o meu nome escrito no livro da vida. Não sei quantos dias de vida tenho, não sei quantos anos de vida tenho na face da terra ainda, mas eu sei que Cristo vive em mim. E o maior presente que eu tenho na minha vida é Cristo, que não se afasta de mim e que me purifica de todo o meu pecado. Eu recebi Jesus Cristo, que é o presente de Deus. Mas como que eu recebi? Foi por meio da fé. Hebreus 11, 1 e 2. Hebreus 11, 1 e 2. Ora, a fé é a confiança. E a fé é abstrato.
E a confiança, ela é abstrata, mas tanto a fé como a confiança abstrata é real, é verdadeira, daquilo que esperamos. O que é que eu espero? Espero ver o meu Salvador. O que é que eu espero? Estar com Cristo. Assim que feche os meus olhos aqui na terra, abro os meus olhos na eternidade com Cristo, das coisas que nós não vemos, deste Deus invisível, desse mundo santo e invisível que só verão e estarão os que são alcançados por Cristo, por meio da fé. Está lá em Efésios, capítulo 2, 8 e 9, Ludmila. Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos. Nós não devemos nos esquecer que foi por meio da fé, pela graça, favor imerecido de Deus, que recebemos a salvação. Que estamos no caminho, que andamos na verdade, estamos no caminho e temos vida em Cristo, na verdade que é Cristo, estamos no caminho para o céu. É a fé que nós temos, é a esperança que nós temos, amados do Senhor Jesus Cristo. Não é meritório dos homens, não é por boas obras, não é por padrões estabelecidos, por religiões, por doutrinas religiosas, mas é um dom de Deus, a salvação e a vida eterna, que veio de Deus, que é amor, e Ele quer que nós tenhamos este mesmo amor. Amados, olhando para isto, para este texto da palavra de Deus, se alguém diz eu amo a Deus e odeio o seu irmão, é mentiroso, e mentiroso não entra no céu, pois que quem não ama seu irmão, o qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Amados do Senhor Jesus Cristo, esta relação de fé em Jesus Cristo transcende o que compreendemos. É mais extenso, é maior e me faz buscar e querer crescer, querer aprender, trabalhar comigo mesmo, como pessoa. Ainda que me for custoso e que me traga desconfortos, eu tenho que chegar no eixo. E há uma oportunidade, que é a vida e o tempo que se vive para até chegarmos à estatura de varão perfeito. Falo a um público local, falo a grupos de mídias da internet, que agora me assistem aqui e pelas mídias, e isso prova de que nós não chegamos ainda à estatura de varão perfeito. Porque nós todos estamos aqui ainda. Porque se algum de nós já estivéssemos chegado à medida da varonilidade de Cristo, nós já estaríamos com Cristo. Então, a verdade vai me ensinando, eu vou aprendendo, eu vou andando no caminho, eu vou tendo vida progressiva, cada vez mais perto de estar com Cristo. Eu andar na luz, como Ele na luz está, temos paz uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado, porque não há um justo, nem um sequer. Nós somos justificados. Então, a consciência de que, pelo convencimento do Espírito, estou errado,
e não luto, e não reluto contra o Espírito de Deus. Ouço a voz de Deus. Entendo, me arrependo, peço perdão e mudo de decisão, mudo de postura, mudo de ações e de atitudes. Então, a nossa vida é uma vida de correção. É como dirigir um automóvel. Atenção absoluta, de dia e de noite. Há empecilhos. Quando dirigimos, há empecilhos. Se nós formos na região oeste, no entardecer, se não colocarmos o quebra-sol, nós não conseguiremos andar na estrada. Se houver neblina, se houver chuvas, se não houver vetores, balizamentos, temos dificuldade em nos mantermos na estrada. Então, amados de Jesus Cristo, dirigir as nossas vidas no caminho de Deus, com as sinalizações estabelecidas por Deus, para não cometermos infrações que é pecado contra Deus, para não nos acidentarmos no caminho. Então aqui Jesus estabelece a rota, a velocidade, a extensão em cima de uma premissa, de uma verdade. Fé. Sem fé é impossível andar no caminho. Em primeiro lugar, é fé. Então, tenha fé em Deus. Porque Deus é vivo, Deus é santo e Deus é real. De noite, se Deus nos permitir, nós vamos continuar na rota 316, na via principal 316 joanina, uma vida de arrependimento contínuo. Eu não me arrependo hoje e nunca mais preciso me arrepender. Sempre erro, sempre transgrido, sempre peco. Mas eu não sinto prazer no pecado. Pelo contrário, sinto prazer em ter Deus em mim e eu estar em Deus. Vamos orar? Santo, eterno e glorioso Deus, eu agradeço ao Senhor por mais uma vez estar com o Senhor e na tua casa e pelo Senhor ter me fortalecido e estar mais desperto, com mais força, mais animado e pronto, Senhor Deus, para que, se possível for, eu esteja aqui à noite, cultuar o Senhor mais uma vez e estar com os meus irmãos, aqueles que o Senhor Deus escolheu para que estivéssemos juntos na noite deste dia que existir logo mais à noite. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Até a noite, se Deus assim nos permitir. Deus abençoe.